BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. Uma startup, especialmente no começo, precisa tratar o jurídico como uma infraestrutura para crescer sem travar, formalizar bem o contrato social e os acordos entre sócios, proteger a propriedade intelectual, colocar de pé contratos essenciais com clientes e fornecedores, organizar a estrutura e já nascer minimamente aderente à LGPD, além de manter disciplina de compliance e tributário, para facilitar a auditoria e captação, porque a maioria dos problemas caros lá na frente vem de combinações mal documentadas e ativos sem dono claro. E este é o tema do nosso episódio de hoje aqui no BD Law, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Bedini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com o Rodrigo Fialho Borges, que é sócio do PG Law, onde tem atuação multidisciplinar nas diversas áreas do direito privado. Ele é também professor da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, onde leciona Direito dos Negócios e coordena o grupo de estudo em fusões e aquisições. Rodrigo, seja muito bem-vindo e obrigado por topar o nosso convite, viu? Gabriel, eu que agradeço, é um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho com o seu público. Eu queria realmente agradecer, para mim é uma honra estar no seu podcast e conversando com você aqui. Fiquei muito feliz quando recebi o convite. Valeu demais, Rodrigo. E eu queria deixar um agradecimento especial aqui à Luciana Coalheta, que apresentou você aí e explicou todo o seu trabalho que você tem feito na FGV. E, Rodrigo, e você também tem um podcast, né, da PG Law, né? Verdade, Obrigado, Luciana. Luciana é uma grande parceira. A gente, mais pra frente eu conto da nossa parceria aqui na FGV, mas tem dado bons frutos. E eu tenho um pouquinho de experiência aqui com podcasts. A gente tem lá no PG Law, o nosso PG On Air, já há alguns anos, 3 ou 4 anos, está no ar aí toda semana. Quem interessar pelas temáticas de direito comercial está convidado a nos seguir também. Muito bacana, Rodrigo. Muito obrigado. E, Rodrigo, eu queria que você contasse um pouquinho da trajetória sua pra gente, para quem não te conhece. Perfeito. Eu acho que a maioria não me conhece. Eu atualmente sou professor e advogado, como você me introduziu, mas eu acho que essa trajetória, principalmente para lidar com a temática na qual eu acabei me enveredando, ela começou quando eu era jovem. Então, eu fui criado parte em Governador Valadares, que é onde eu nasci, eu sou de Minas, e parte em Araxá. E meu pai era comerciante, né, até meus 5 anos, mais ou menos. Ele teve a infelicidade de lidar com a concorrência de grandes comerciantes que foram ali para Governador Valadares e teve que fechar a sua empresa, numa empresa de venda de eletrodomésticos. E aí começaram a vir as grandes concorrentes ali para a cidade e ele não deu conta de lidar com a concorrência e decidiu, para no futuro depois vir a ser uma grande inspiração para mim, fazer direito. Meu pai se formou em direito com 40 anos. Caracas, que legal. E abriu um escritório e a gente já tinha se mudado para Araxá e começou a construir a vida dele de advogado ali. E eu gostava da dinâmica que eu via, né, que eu presenciava. Meu pai, um advogado de interior, né, fazendo contencioso civil, basicamente, um pouco de trabalhista também. Ele me levava aos fóruns, às vezes, eu já estava sem querer ali me introduzindo. Eu fui gostando. Minha família, minha mãe me incentivava também, minha irmã. Eu decidi prestar direito, então, com base nesse exemplo do meu pai. E ele foi um exemplo para toda a minha família, na verdade. A gente tem uma família que eu tenho muitos primos, alguns um pouquinho mais velhos que eu, assim, de 3 a 5 anos, e começou depois que meu pai fez direito, todo mundo começou a fazer direito na família. Que da hora. Se inspirando, assim, né? E eu fui nessa toada, fiz direito, comecei a estudar muito mesmo para o vestibular ali. Eu sempre, de verdade, me dediquei muito aos estudos, assim, embora Araxá fosse uma cidade que não tivesse
escolas no mesmo nível que você encontra nos grandes centros, a gente tinha ali escolas razoáveis que tentavam te preparar para o vestibular, e eu, desde cedo, eu quis ir para essa. Hoje, não sei se é mais, mas eu quis ir para uma dessas escolas que preparava bem para o vestibular, porque eu sabia que eu queria passar no vestibular, de uma escola pública, de uma boa universidade, privada, mas enfim, uma boa universidade. E aí eu fui para esse colégio Atena, só que era dali para a cidade, era um colégio dos mais caros que tinha, né? E naquela época meus pais tinham ainda um pouco de, tipo, meu pai estava se estabilizando, ainda tinha um pouco de dificuldade financeira. Só que antes de ir para o colégio Atena, eu tinha passado numa bolsa de um outro colégio que era o Colégio São Domingos. Só que ele não era o melhor colégio à época, hoje eu acho que ele é, mas à época ele não era o melhor colégio para te preparar para o vestibular. Ele tinha lazer, ele tinha quadras, e tudo, mas eu queria com, sei lá, menos que 10 anos ir para o melhor colégio que não, eu não queria jogar bola. Então sempre estudei muito e aí quando foi chegando perto do vestibular isso se intensificou. Eu prestei 3 universidades, uma em Minas, 2 aqui em São Paulo. Acabei passando e vim para cá com 17 anos, cursar direito na São Francisco. E de verdade, assim, a universidade e a São Francisco mudaram minha vida, assim, mudaram minha cabeça completamente. Eu sempre tive um desejo de ser professor, diga. Acho E que por que a Sanfran mudou sua vida? Por que a faculdade de Direito te é, trouxe isso? eu tive um exemplo na minha família muito grande, de docência, que foi a minha avó, por parte de pai, que ela foi professora de escola pública, de ensino fundamental e acho que médio também, durante 50 anos. Ela criou Cara, a que legal. família inteira dando aula, e junto do meu avô, óbvio, mas dando aula em escola pública e dando aula de português. Então, a cidade inteira de Araxá teve aula com a minha avó. Que da hora. Então, qualquer lugar que eu ia, as pessoas, você. Porque em Minas tem aquela coisa, né? Você é filho de quem? E você tá assim, É, eu sou o Rodrigo. Vem de lá imediatamente a pergunta: você é filho de quem? Né? Eu falo: eu sou filho do Antônio, mas eu sou neto da Dona Maria. Ah, Dona Maria é Cunha, então a gente já sabe quem é, ela me ensinou português, etc. E de certa forma, graças à minha avó, quando eu fiz aquela migração de Valadares para Araxá, eu consegui uma vaga numa dessas escolas públicas, muito boa, né? Então, até a quarta série, eu estudei numa escola na qual minha avó tinha dado aula há muitos anos, era respeitada. Então eu tinha esse exemplo, de docência. E tinha exemplo da minha irmã também, que desde cedo começou a dar aulas em outras áreas, e de algumas tias. Então, eu sempre tive assim um desejo de ser professor. E quando meu pai estava fazendo direito, ele me contava muito sobre os professores que ele tinha. Ele falava: nossa, esse professor é incrível. Eu contava uma aula que o professor dava. Eu sempre admirava muito. Então, eu tinha quase que uma certeza, quando eu entrei no ensino superior, que eu queria desenvolver uma carreira acadêmica, que eu queria me tornar professor também. Só que eu também queria ser advogado. E até então não sabia se essas coisas eram compatíveis. E a São Francisco, de certa forma, me mostrou, me deu vários exemplos de como compatibilizar algumas coisas que na minha cabeça, quando eu era calouro ali, eu achava que não eram compatíveis. Então, por que que eu digo que mudou minha vida? Por diversos fatores, eu vou dar só alguns exemplos. Então, eu, no começo da faculdade, eu gostava muito de disciplinas como direito constitucional, direitos humanos, eu me dedicava principalmente a essa área. Tinha a ver um pouco com a minha trajetória de vida ali, né, a trajetória dos meus pais, e eu gostava muito. Só que no segundo ano eu comecei a ter matérias de direito comercial, e a pressão financeira me obrigou a começar a estagiar desde cedo, né? Me sustentar na capital não cabia propriamente na conta dos meus pais. E aí eu comecei a estagiar, num escritório muito respeitado até hoje, se chama Bocater Camargo Costa e Silva. E lá eu tive meu primeiro estágio em societário e mercado de capitais. Paralelamente, eu estava começando a ter aulas de societário com o professor Erasmo Valadão.
Então, Ah, é, que da hora, cara. é. Então, duas grandes referências, assim, para me convencerem mesmo, tipo, um bom escritório, né? O Boccati, fazendo casos legais e tendo aula com o professor Erasmo, que eu adoro até hoje, me convencendo, olha, direitos humanos, constitucional é legal, mas aqui, ó, comercial também é super legal. Só fazendo um parênteses aqui, eu tive a oportunidade de entrevistar o professor Erasmo num outro podcast que eu tenho com o Elias Awad. E ali ele contou toda a trajetória dele. O professor Erasmo, eu tive a oportunidade de trabalhar com próximo dele quando eu era estagiário, eu estagiei no Pereira Neto Macedo. Na época que ele Ah, estava ali sim. junto, trabalhava ali ao lado, junto com, quer dizer, era estagiário ali do professor Edmur também, da Mônica Arruda, Edmundo. dessa turma toda. Legal, Saudoso de Edmur, assim, e sou o professor Erasmo é um lorde, cara, assim, sou demais. fãzaço, só queria abrir esse parênteses aí, desculpa, Rodrigo, ter te É, interrompido. aí, abrindo um parêntese em cima do seu parêntese, um grande parceiro meu aqui na FGV hoje é o professor Caio Mário. Não sei se você Ah, já pô, isso entrevistou aí, ele, mas não, seria não uma tive, ótima cara. entrevista também. Pô, faz a ponte aí, eu vou adorar, cara, que Com legal. certeza. Mas aí eu estava, então, tendo aulas com o professor Erasmo, Fundamentos de Direito Empresarial, Direito Societário com ele, e começando a advogar direto em societário, mercado de capitais. Eu gosto desse negócio, não tinha como não gostar, aí, estando exposto a tantas coisas boas. Só que eu ainda tinha uma dificuldade em enxergar como que essas coisas poderiam se comunicar, né? Uma preocupação minha mais social, mais de direitos humanos, que sempre teve muito a ver comigo, com uma preocupação de direito empresarial, que é fazer a empresa funcionar, reduzir custo de agência, melhorar a governança e tudo, e fazer o negócio dar certo. E aí eu, lendo, estudando, eu descobri que existiam ramos no direito societário que se preocupavam, sim, com questões sociais, e foi a São Francisco que me permitiu ter acesso a isso, né? Então Comenta, comecei que ano que você depois, se formou na Cefran? em 2013. Beleza. 2013. E aí eu comecei a ter acesso a textos e a professores que começaram a me inspirar muito e me demonstrar como essas duas questões que pareciam indissociáveis poderiam ser associadas. Então, duas grandes referências para mim, uma delas, óbvio, meu sócio hoje, o professor Carlos Portugal Gouveia, que foi meu orientador na graduação, depois no doutorado, e também o professor Calixto Salomão Filho. Eu comecei a ter Sensacional. contato com esses Só o nome dois. top, cara. Eu comecei a ter contato com as obras desses dois professores que me apresentaram vários outros professores, estudos também, eh, né. Aí eu comecei a virar figurinha carimbada ali no departamento comercial, comecei a fazer iniciativas com todos os professores, né, Sanfran Júnior, com o professor Proença, com o professor Rodrigo Brolha Mendes, comecei a ler um monte também, estudar muito, a professora Paula Forgione, depois a professora Sheila entrou, eu estava no final da graduação, também comecei a me inspirar muito no trabalho dela. Então, eu realmente me encantei ali por essa área e percebi que era possível conciliar nessa área, direito comercial, que a princípio, falando, direito comercial é uma coisa puramente privada para ganhar dinheiro e tal. Não, era possível introduzir a essa área uma preocupação social que era cara a mim. Então, por essa possibilidade de conciliar coisas que a princípio eram inconciliáveis, a São Francisco mudou a vida. E de outro lado, a São Francisco mudou a minha vida em termos de perspectiva financeira mesmo, assim, ela me mostrou caminhos que vindo do interior de Minas Gerais, eu realmente não achei que eu poderia perseguir, assim, não achava, né? Então, eu acabei conseguindo perseguir duas carreiras ao mesmo tempo, uma carreira advocatícia, uma carreira acadêmica, graças a São Francisco. São Francisco me abriu as portas para esses dois caminhos. E aí, terminando a graduação, eu sabia, aí eu já tinha 100% certeza que eu queria ser professor e que eu queria ser advogado e lidar com as duas coisas ao mesmo tempo. Aí eu já entrei no mestrado, no ano seguinte, me candidatei, o professor Carlos foi meu orientador. Que da hora. E aí o professor Carlos, ele incentivava, e eu creio que ele incentive, seus alunos a tentarem passar uma parte da pós-graduação no exterior, né? Ter um contato ali com uma universidade estrangeira.
E para isso ele, a depender do projeto, se era um projeto robusto, adequado, ele incentivava seus alunos a converterem o mestrado em doutorado direto. E foi esse o caminho que eu tomei. Então eu não terminei o meu mestrado, eu converti o programa para o programa de doutorado direto, um programa que durava 5 anos. Nossa, bizarro. É, você demora mais, mas em vez de fazer duas pesquisas, você faz uma pesquisa mais robusta, né, e tal. Eu fiz isso e passei um ano como visiting researcher com uma bolsa de doutorado sanduíche na University of Pennsylvania Law School. E como E que foi lá? lá, Que da hora. assim, academicamente, em termos familiares e de saudade da família, de casa, da comida brasileira, obviamente foi péssimo. Mas academicamente, academicamente foi assim incrível, incrível. Porque eu me desliguei do escritório, eu fiquei 100% pensando todos os dias na minha tese de doutorado. E a universidade, ela nem todas fazem isso como visiting researchers, mas ela me deu uma sala Caramba, é, dentro da biblioteca. Era uma salinha sensacional. dentro da biblioteca. E eu ficava, assim, de verdade mesmo, eu ficava das 9 da manhã. Às vezes eu chegava um pouquinho atrasado, 9h30, até as 9 da noite, todos os dias dentro da biblioteca, fazendo a minha tese de doutorado durante um ano. E eu saía para ir para um evento que estava na faculdade, para ir para as aulas que eu assistia do meu orientador, do Ruben Kemp, ou para ter reuniões com ele. E final de semana, sábado também eu ia lá, ficava não esse período todo, mas ficava boa parte do dia fazendo minha tese de doutorado. Então foi um ano incrível, porque assim, é, é possível você desenvolver uma carreira acadêmica sem ficar 100% do tempo focado? É possível, muita gente faz isso. Só que para mim, se isolar completamente de qualquer outra temática que tome uma parte do seu cérebro, das suas preocupações e tal, foi essencial. Eu tive as minhas melhores ideias nesse período. Eu consegui pensar coisas que eu jamais tinha pensado, lendo, 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 aí você pensa numa coisa diferente. Então, quando você está pensando só naquilo o tempo todo, o dia inteiro, aí as ideias surgem, os melhores caminhos se abrem. E foi esse o meu período. E a cidade era incrível, tinha tudo lá, eu tinha a bolsa da CAPES, né? Então, e desenvolvi, mesmo estando isolado de tudo e de todos, e sendo completamente zoado pelos meus amigos que eu acabei desenvolvendo lá, eu consegui desenvolver algumas amizades, que duram até hoje. Então, foi um período incrível. Eu voltei para o Brasil, defendi a tese de doutorado no ano seguinte. Eu já me candidatei à vaga aqui na FGV e desde 2021 tô aqui realizando um dos sonhos da minha vida, que era ser professor e desenvolver uma carreira acadêmica. No meio tempo, me tornei sócio do PGLO e lá ajudo até hoje a coordenar o que eu comentei, que é o PG On Air. Comentei com você, nosso podcast. Sensacional. Puta, cara, que história da hora, Rodrigo. Assim, muito bacana mesmo ouvir isso e ver de onde você veio, a sua trajetória, a sua família, cara, e a experiência lá fora, poder, meu, trabalhar aí com tanta gente boa, estudar junto com tanta gente boa. É sensacional, cara. E eu queria saber na sua visão aí, pra gente entrar no nosso assunto de hoje, quais são os documentos jurídicos mínimos para quem quer aí, tá com a startup bem organizada e É, começar com o pé direito o negócio? é. Essa área é muito cara a mim, que teve uma coisa na minha trajetória que eu acabei não contando. Que uma das atividades que eu fiz na São Francisco, durante a graduação, foi participar da Sanfran Júnior, que é a empresa júnior Ah, que legal. de lá. E aí eu participei 2, 3 anos e lá a gente atendia principalmente associações do terceiro setor, mas às vezes vinham algumas consultas também de empreendedores pequenos querendo abrir uma startup, a gente estava sempre envolvido nesses temas. E aí, quando eu saí da faculdade, eu terminei minha graduação, eu fiquei com esses contatos todos, né? E naquele momento, no quinto ano da faculdade, eu tinha pedido demissão do Levi Salomão, onde provavelmente o futuro é incerto, mas provavelmente eu seria efetivado e se tornaria advogado.
para me dedicar à minha tese de laurea, né, que é o TCC. Então, eu estava desempregado no quinto ano, que é depois de defender o meu TCC, eu estava desempregado. E eu abri um escritório com alguns amigos para me aproveitar dessas conexões todas de mercado de inovação, né, fundadores de startups e tal, a qual eu tinha tido acesso graças aos eventos da Santos Júnior e tal. A gente abriu um escritório focado em atender startups. Caramba, E a que gente legal. ficou com esse escritório ali, recém-formado, super aventureiro, durante um ano e meio. Eu fiquei, depois Pô, eles continuaram. Eh, o escritório, assim, financeiramente, o escritório começou a dar certo, de verdade, assim, a gente lutou muito desde os primeiros meses, a gente conseguiu pagar as contas, conseguiu alguns clientes ali. Mas o professor Carlos, ele era sócio no Levi Salomão, e ele saiu do Levi Salomão também e abriu o PG Law. E ele me chamou para ir para o escritório junto com ele e eu fui, né. Então, eu fui já tendo um pouco de cada vez mais contato com esse meio de inovação, de startups. E eu acabei desenvolvendo minha carreira muito advogando para fundadores de startups, e também para investidores, de startups. Então, desde o começo, eu tinha um contato muito grande com esse mercado, desde o começo da minha carreira advocatícia ali. E aí, você começa a sentir essas dores, né, do fundador ali, tem uma ideia incrível, quer desenvolver o seu negócio, e a principal dor é o dinheiro. Cara, eu tenho uma ideia, mas eu não tenho dinheiro para desenvolver. A última coisa na qual essa pessoa vai querer gastar dinheiro é com o jurídico. Né, se tiver qualquer profissional falando: "Eu faço um contrato social aqui por R$ 10", e um escritório lindo, maravilhoso falando: "Eu faço por 5, R$ 10.000", você vai pagar o de 10.000, passou na junta, registrou, beleza, né. E aí o problema é a introdução que você acabou dando, às vezes você tem uma briga societária que você vai depender desse contrato social, né, então óbvio, qual que é o documento jurídico mínimo para começar com o pé direito, com segurança jurídica? Você precisa ter um bom contrato social, né, que regule bem, né, os direitos dos sócios, que regule bem como os sócios vão deliberar, que regule principalmente muito bem o cap table, né, que é muito comum você ter uma startup lá com 10 sócios, sendo que só um, na verdade, é sócio, o resto é promessa de sócio. Né, então é bom que você tenha um contrato social bem discutido, bem amarrado, bem escrito, mas eu entendo que é difícil você ter. Alguns vão dizer: "Não, não é suficiente você ter um contrato social, só você precisa ter um acordo de sócios". Aí você vai pedir um orçamento para um acordo de sócios num bom escritório. Pô, eu entendo o cara, fundador da startup, ele não vai querer pagar de jeito nenhum, né, então assim, tente ter um contrato social razoável e o acordo de sócio, se você não tiver dinheiro, tente pelo menos combinar por escrito em algum lugar os principais combinados, né, num e-mail, troca de e-mails. Tenta tirar só do fio do bigode, né, se não tiver dinheiro. Se tiver dinheiro, ó, faça um bom contrato social, faça um bom acordo de sócio e registre as marcas. Se tiver patente para registrar, registre as patentes, desde o começo, né. e para quem está chegando aqui agora, Rodrigo, porque afinal de contas eu vou aproveitar essa, qual que é a diferença do contrato social e do acordo de sócios? O contrato social é um documento necessário para constituir, a sociedade. Ele define, por exemplo, o nome daquela empresa, ele define o endereço daquela empresa, ele define como que as reuniões de sócios ou assembleias serão convocadas, quais temas que serão debatidos, ele define a composição do cap table da sociedade. Ele é o documento que faz aquela sociedade existir. Paralelamente a ele, paralelamente mesmo, você pode ter um acordo que a gente chama de acordo para-societário, que vai definir, eh, algumas algumas outras temáticas que não necessariamente, precisam estar, públicas para todo mundo num contrato social. Você pode decidir essas questões privadamente, principalmente se for uma sociedade limitada ou uma sociedade anônima fechada. Por exemplo, questões relacionadas ao que acontece se um dos sócios quiser vender a sua participação.
ele vai precisar dar direito de preferência para o outro sócio, ele vai poder arrastar o outro sócio nessa venda, o outro sócio vai poder exigir que ele seja vendido junto com aquele que está vendendo. Então, eventuais matérias super importantes que requerem um quórum, que requerem a concessão de direito de veto a um sócio mais importante ou não, talvez essas matérias possam ser estabelecidas nesse acordo de sócio. Você tem um sócio fundador que é o cabeça do negócio, você não quer que essa pessoa saia, mas ao mesmo tempo começam a entrar investidores. Esses investidores querem ter uma segurança de que esse cabeça nunca vai sair. Você pode criar uma cláusula de lock-up, por exemplo, uma multa para essa pessoa se ela sair. Todas essas questões podem ser regradas num acordo de sócios. Então, ele é um acordo que não é necessário para a existência da sociedade, mas ele caminha ao lado daquele que é necessário, que é o contrato social, né? Um acordo para a sociedade. É bacana, Rodrigo, porque se algum cara que está pensando, alguma mulher que estiver pensando aí em ter uma startup, vai ver que tem bastante coisa para pensar, e um dos pontos é o que fazer para garantir que a empresa fique dona do produto, do código da marca, que são pontos que às vezes o pessoal esquece de fazer e pensar: vou fazer essa empresa aqui, tá linda, maravilhosa, não registrou a marca. Você vai ter que, vai dar dor de cabeça isso. Então, como É, garantir isso daí? Quais são os cuidados é. nesse sentido? Esse é um cuidado muito importante mesmo, cuidado com a ideia, né? Quando a gente está falando de mercado de inovação, a inovação é o que mais importa, né? A disrupção. Se você não cuidar da sua inovação, alguém vai copiar, alguém vai roubar. Só que, quando se fala isso no linguajar popular, as pessoas vão pensar: você está falando para o investidor patentear a sua ideia. Não é toda ideia que é patenteável. A gente tem requisitos legais para, eventualmente, você ter uma patente, né? E a maioria das ideias de startups são ideias de serviços, tornar mais tecnológico, mais rápido, serviços que não são patenteados, que reduzem, por exemplo, a um aplicativo, a um software novo. Software é até possível você ter registro de software, mas você registra o código. Então, se o código mudar, você não está garantido. Então, você tem que tomar cuidado aqui. Primeiro, descobrir se você está diante de uma inovação que é patenteável ou se é registrada. Provavelmente você não vai estar. Provavelmente. A não ser que seja, de fato, uma invenção, se você consiga demonstrar a novidade dela, a atividade inventiva relacionada a essa invenção e a sua aplicação industrial. Isso é o que dá para registrar como patente, por exemplo. Mas a grande maioria das soluções, como eu tenho dito, acabam não sendo patenteáveis no mercado atual. Então, o que você tem que fazer? Você tem que tomar cuidado para que as pessoas não fiquem sabendo dos detalhes da sua ideia e se usem dessa informação para concorrer com você, para passar na sua frente. Então, você, como fundador de um negócio, você vai ter que contar a sua ideia para algumas pessoas. Você vai ter que contar a sua ideia para potenciais investidores. Você vai ter que contar a sua ideia para os primeiros clientes. Então, você tem que tomar cuidado com quanto de detalhe você inclui nesse contar a sua ideia. Tentar incluir o máximo possível para você conseguir o investimento, conseguir o cliente, mas o mínimo possível para que essa pessoa não saia concorrendo com você no outro dia. Não se torne sua cliente, não se torne sua investidora, se torne sua concorrente. A gente tem um instrumento contratual que te protege nesses momentos. É um contrato de não concorrência, né? Um acordo de não concorrência, com o NDA. Esse talvez é um instrumento muito necessário para o fundador de uma startup, né? Ele ter um bom modelo. Se possível, ter um modelo com multa, as contrapartes vão chorar, vão falar: não, multa não, indenização, mas multa é mais fácil de executar, assusta mais. Então, esse é um mecanismo muito bom para você proteger a sua ideia, uma ideia que não é patenteável, que você tem que contar para algumas pessoas, só conte depois. Certos detalhes você só pode contar depois que você tiver um NDA assinado e protetivo.
Uma outra coisa que é essencial que se faça, desde o dia 1, o erro é recorrente. Essa, e essa não é cara como um acordo de sócio, é barato se fazer. Registrar a marca, e buscar antes de lançar a marca, porque o INPI ele tem uma plataforma, assim, é um site que você coloca o nome que você está pensando ali e vê se já existe essa marca, né? Já existe uma marca parecida. Então, esse é um exercício simples que o próprio fundador pode fazer. Entre lá no INPI, busque a marca que você está planejando, veja se existe já um pedido de marca ou uma marca registrada nesse setor de atuação que você imagina atuar, desenvolver o seu negócio. Se não existir, tudo bem, segue com essa marca e já entra com pedido de registro de marca, que não é caro de fazer, é simples de fazer, tem muitos escritórios que fazem. Então, esse é um passo super importante para você, desde o dia 1, ter a garantia de que ninguém vai roubar seu nome, ninguém vai roubar sua logo, ninguém vai roubar aquele nome que você pensou durante tanto tempo. E isso, vendo o mercado há muito tempo, é uma coisa que esse é um erro que eu acho que os fundadores não se preocupam muito, assim, porque eu atendo muito fundador pro bono, até na minha parceria com a FGV Ventures aqui na FGV, da professora Luciana, que as pessoas estão já desenvolvendo negócio, estão com clientes e nunca pensaram em registrar a marca, né? Que é um passo simples e barato de ser feito. E já teve casos que eu falei: olha, infelizmente você vai ter que mudar o nome, porque já tem. Se você continuar assim, você vai ser notificado, você vai ter que pagar a indenização. É engraçado, e tem um ponto aqui, Rodrigo, porque parece que, né, o empreendedor vê isso e fala, pô, advogado realmente só tá procurando dor de cabeça nesse negócio, tal. E não é isso, qualquer relação humana vai dar briga, cara. Não tem, Né? até um bom relacionamento tem briga. Então, é natural que saia. É melhor que tenha algo ali protegendo você, para você saber as regras disso, até para ficar mais claro que você está combinando com o seu sócio ou com um parceiro comercial, para não dar briga depois. Mas às vezes você tem uma coisa na sua cabeça e seu sócio tem outra. Coloca isso no papel. Não Né? vai, não vai ser ruim. Você tem que ter isso para poder se organizar até estruturalmente na empresa. É estratégia de negócio, não é estratégia de direito, é estratégia de negócio. Exatamente. Então, Exatamente. é super relevante isso que você está trazendo, papo super legal, Rodrigo. Eu queria saber, cara, quais cuidados básicos hoje que a empresa tem que ter com dados de clientes e usuários através, pensando na LGPD, e que já devem existir desde o começo. Né? Como muitos negócios atualmente são desenvolvidos com base em internet, aplicativos, softwares, naturalmente você vai requerer dos seus clientes, eventualmente até de parceiros ou fornecedores, o compartilhamento de dados, né? Então, a partir do momento que você requer a prestação do seu serviço, precisa, no momento zero, que aquele cliente já insira o nome dele, insira o login, cria um login, etc., ele já está compartilhando dados com você. Então, desde os momentos iniciais, é importante se desenvolver 2 documentos, 2 políticas, né. Uma política que eu chamo de interna, que é como que internamente nós, empresas, vamos tratar dados, quem terá acesso aos dados, são todos os funcionários da nossa startup que vão ter acesso, só uma parte do funcionário? É importante segregar quem tem acesso a cada tipo de dado. É importante ter um mecanismo interno de anonimização desses dados. Tudo isso vai regrado nessa política interna da empresa. Olha, o departamento tal tem acesso a tal dado, depois de tanto tempo esse dado precisa ser excluído, ou precisa ser anonimizado, as regras internas da empresa, para se evitar um eventual vazamento futuro de dados de milhares de clientes. Quando você já tiver grande, isso vai causar vários pedidos de indenização. E um outro documento muito importante, esse é o que a gente, consumidor desse serviço, tem acesso a toda hora, é a política de privacidade, né, do seu negócio. Esse é aquele que a gente faz um checkzinho quando a gente vai criar o login, acessar um novo serviço online. Esse precisa ser feito com muito cuidado também, que ele é um documento que vai vincular você, empreendedor, a sua startup, ao seu cliente, ao seu parceiro que está assinando aquele termo ali, né, aquele acordo, aquela política de privacidade,
há determinadas regras sobre como será feito o tratamento desses dados que estão sendo passados para a sua empresa, né? Quais os direitos dessa pessoa que está transferindo esses dados, eh, quais os seus direitos, né? Você pode, por exemplo, manter esses dados depois. Em alguns casos, você pode manter os dados depois de encerrado o contrato, por exemplo, se tiver justificativa, se tiver uma cláusula dizendo isso. Você pode compartilhar esses dados com outros terceiros. Então, eu captei dados de um cliente, eu posso subir esses dados numa nuvem, que é super comum, né? Eu captei o dado aqui e vai ficar gravado em algum lugar. Eu subi nessa nuvem. Essa nuvem está com o servidor no Brasil, não está com o servidor no Brasil, tudo isso muda, precisa ser regrado nessa política de privacidade. Você precisa ter o consentimento dessa pessoa que está contratando com você para que você possa tratar. Esse é um termo genérico que envolve várias coisas, né? Compartilhar os dados, manter os dados, armazenar os dados, etc. Então, diria que precisa se preocupar com esses 2 documentos. Política de privacidade, esse é o externo, que você usa para contratar com as pessoas, e um interno para saber como que você vai gerir esses dados internamente à sua empresa. Sensacional, Rodrigo. E, Rodrigo, eu queria agradecer a sua presença aqui no BD Law e por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem um contato para deixar o pessoal que quiser entrar em contato com você e também acompanhar o PG Law aí. O espaço é seu. Eu queria primeiro agradecer de novo, Gabriel, pelo convite. Eu acho essa plataforma sua aqui super importante. A ponte entre nós foi a professora Luciana, né? Ela se tornou uma parceira muito grande das minhas atividades aqui na FGV. Aqui na FGV a gente desenvolve uma atividade que é a clínica de direito das startups. Obviamente não existe um direito das startups, né? É mais um marketing, mas a gente treina os alunos nessa disciplina para eles atenderem demandas de startups. E a gente atende, né? Num primeiro momento a gente treina os alunos, no segundo momento a gente atende de verdade startups, e essas startups são fornecidas a nós pela professora Luciana. Então, eu queria agradecer também a professora Luciana pela ponte aqui com você, e dizer que se alguém tiver dúvida sobre o que eu disse aqui ao longo do episódio, quiser esclarecer qualquer tema, lembrem que eu sou professor, então eu gosto de explicar as coisas, eu gosto de conversar, eu gosto de Explica muito facilitar a vida das pessoas, então basta me escrever aí, que eu tô no LinkedIn, podem escrever pelo LinkedIn ou podem me mandar e-mail no rodrigo.fialho@pg.lo. É isso. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Rodrigo. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixem de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no @BDenLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bigini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BDenLaw, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.